pessoal! Oi, Bia! Oi, vovó! Oi, pessoal! Bia, hoje o dia foi muito cansativo, né? Estou com sono. Ai, vó, você conta uma história pra mim antes de dormir? Conto sim, minha netinha. Hoje eu vou contar a história de uma rosa que ela nasceu num jardim muito lindo. E ela se achava a rosa mais linda de todos do jardim. E o que aconteceu? Um dia, Bia, nasceu um cacto do lado dela e ela falou assim: que cacto feio! Ela, Bia, não era nada humilde. Poxa, mas o cacto não falava nada? Nada, tadinho, ele ficava quietinho. As outras flores ficavam muito nervosas, falando: Poxa, por que você está fazendo isso com o cacto? Ele é tão bonitinho. E ela, Bia, continuava a humilhar o cacto. Esse cacto é muito feio. Eu sim é que sou linda. Ai, Bia, que coisa feia, né? Muito, vó. Mas o que aconteceu? Ah, Bia, um dia o sol ficou tão forte, que começou a secar a terra. Aí ela começou a murchar, e ela ficou murchinha. Poxa, Quando ela olhou para o lado, ela viu que os pardais estavam sugando a água do cacto. é verdade, o cacto guarda água, né, vó? Isso, Bia! O cacto, ele guarda água. E o cacto era tão bonzinho que ele dava sua aguinha pros pardais, pro passarinho. Ele deu a água dele pra flor também? Bia, quando ela viu que o cacto tinha água e o cacto fornecia pros pardais, ela pediu: Você pode me dar um pouquinho de água? E o que o cacto fez? Você daria, Bia, água para aquela flor que ficava te humilhando? Ai, ia ser difícil, mas eu acho que eu daria. Ah, claro que você daria. Você tem Jesus no seu coração. E aí, o cacto deu água para a rosa. A rosa ficou linda novamente. E olha, ela repensou. Poxa, a gente não pode ficar julgando as pessoas pela aparência. A gente tem que ver o coração das pessoas. E é aí, Bia, que Deus olha o coração. Nós temos que ser bondosos, né, Bia? É verdade, vó. Eu quero ouvir mais. Ah, temos mais. A tia Renata vai falar de um rei muito orgulhoso. Vamos ver o que aconteceu? Vamos! Tia Renata, conta pra gente! Olá, crianças, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem e com saúde. A tia Renata hoje veio contar mais um pedacinho da história de Daniel. A história de Daniel, né? Nós venhamos contar mais um pedacinho sobre essa história. E hoje, essa história vai falar sobre uma mensagem secreta. Uma mensagem secreta. O que será essa mensagem secreta que Deus mandou para naquele tempo, né? Então, daqui a pouco a gente vai descobrir que mensagem é essa. Então, nós vamos falar sobre Daniel, mas nós vamos falar já de uma outra época. Aqui, Daniel já não era mais novinho, Daniel já tinha uns 90 anos, mais ou menos. E as pessoas já não lembravam tanto de Daniel. Nabucodonosor já havia morrido e quem assumiu o reino foi o seu neto, que na Bíblia fala que é filho por motivos de, né, da época. E aí ele e Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, assumiu o reino. E Belsazar se achava um rei muito bom, um rei, né, o tal. E ele resolveu, né, fazer uma festa, mesmo sabendo que tinha uns povos lá fora, lá do reino dele, já pronto para guerrear contra ele. Mas mesmo assim ele resolveu fazer uma festa para 1000 pessoas. E foi fazer a festa.
E no meio dessa festa, ele falou assim, ó, tragam lá aqueles utensílios de ouro, as taças, né? Que o meu avô trouxe lá de Israel, lá quando ele invadiu o templo, né? Quando ele trouxe os cativos, os prisioneiros, né? Cativos e prisioneiros para cá. E Belsazar resolveu, né, usar aqueles utensílios, né? Que era consagrado a Deus para fazer outras coisas, para adorar outros deuses, né? Para bebedeira, para coisas que não agradavam a Deus. Você acha que isso ficou assim do nada, né? Não, Deus ficou muito bravo, muito bravo. Sabe por quê? Porque aquilo que é de Deus é de Deus. E nós não podemos usar aquilo para fazer coisas que não agradam a Deus. E Belsazar pensou que ia ficar impune. Ele era o bonzão, aquele amigo de todo mundo, faz festas e tudo mais. E de repente, o susto. De repente um susto. Apareceram dedos escrevendo na parede. Que mensagem será essa? Ninguém sabia. Todo mundo ficou assustado. E tava lá a mensagem lá, né? E todo mundo assustado. Ele chama aí os sábios, os magos, todo mundo. Eles têm que vir aqui ver o que é isso aqui que tá sendo escrito aí, com esse negócio, esse dedo aí, gente. E chamou. E falou, ó, eu vou dar riqueza, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo, eu vou dar o terceiro maior cargo do meu reino. E a pessoa falou assim, a gente não sabe o que está escrito, não temos certeza, não temos como declarar para o senhor o que está escrito aí. E aí alguém entrou e falou, ó, tem um homem aí, ó, que há muito tempo, quando seu avô reinado, ele sabia declarar essas coisas aí, ele desvendava, né, os segredos, os sonhos e tudo mais. E aí mandaram chamar Daniel. E Daniel foi até lá, e o rei falou, ó, eu tô dando riqueza, tô dando presentes, eu tô dando o terceiro maior lugar no meu reino. E Daniel virou para ele e falou assim, não, seus presentes não quero não, mas eu vou desvendar isso aí. E aí Daniel viu a mensagem. Vamos lá? Mene, mene, tekel e parsim. Mene, mene, tekel e parsim. E aí Daniel virou para ele e falou, ó, o que está escrito aí é o seguinte, Mene, contei o seu reino, contei tudo que tem no seu reino. Tekel, botei na balança o que você tem de bom e o que tem de ruim. E o que tem de ruim pesou mais do que o que tem de bom. Ou seja, o pecado pesou mais do que, né, o que você tem de bom aí. E para assim, dividirei o teu reino. Dividirei. E aí, Belsazar virou e falou, não, então toma aí, você desvendou e tal, não sei o quê. E naquela mesma noite, o que aconteceu com ele? A cidade, né, foi invadida pelos que estavam lá fora, querendo guerrear, pegar a cidade. Foi invadida. Deus fez com que eles invadissem a cidade, guerreassem, mataram Belsazar e ele perdeu o reino, como estava escrito na mensagem, né? Como estava escrito na mensagem. E dali por diante começou a reinar outro rei, Dário, né? Dario, né? Começou a reinar. E Dario também, no início, ele não era um rei bom para Daniel, nem, né? Não adorava o nosso Deus. E no reinado de Dario, existiam uns homens que não gostavam de Daniel. Por quê? Porque Daniel adorava o Deus vivo, né? E eles queriam pegar, estavam lá tramando contra Daniel. Isso é muito feio. Deus não gosta quando a gente trama contra as pessoas, contra os nossos amiguinhos.
Isso não é coisa boa. Preste atenção, não façam isso, porque a gente tem que dar testemunho do nosso Deus, né? E Deus fala que a gente tem que amar o nosso próximo. Foi isso que Jesus falou. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso aí. Então, Dario, quando assumiu, né? E vieram esses homens lá e botaram o ego de Dario lá em cima. E Dario também se sentiu muito tal. Olha, Dario, que eles sabiam que Daniel adorava o Deus vivo, Daniel fazia oração ao nosso Deus, como vocês já ouviram nas histórias, né, anteriores. E aí, o que aconteceu? Ele fala, Dario, olha só, faça um decreto. A partir de hoje, só pode adorar você, todo mundo tem que fazer oração a você, faça lá uma estátua. E Dario, ó, é verdade, vou fazer isso. E fez uma estátua, botou lá e falou, ó, a partir de hoje só pode fazer oração a mim, mas ninguém. E agora? Daniel vai fazer o quê? Daniel já era velhinho, gente. O que você acha que Daniel fez? Ah, vou deixar de adorar a Deus vivo e vou, né, fazer isso aí? Não, Daniel continuou firme. Da mesma forma que ele estava firme quando ele tinha 16 anos, quando ele chegou lá, né, preso, quando ele foi para Babilônia, preso, né? E aí, só que o decreto era o seguinte: se você não fizesse oração a Dario e adorasse a outro Deus, você ia parar na cova dos leões. Cova dos leões. Ah, meu Deus. Daniel continuou firme, fazendo as suas orações. E esses homens só ficavam lá assim, ó. Cadê Daniel? Vamos olhar Daniel. Onde tá Daniel? Ah, achamos Daniel orando. Vamos lá, correndo, fazer fofoca. Fofoca é de Deus. Fofoca não é de Deus. Ó, rei, ó. Daniel, ó. Tá te adorando, não. Daniel tá adorando o outro lá. E o rei foi lá e falou, Daniel, me adora aí, pra eu não ter que te mandar pra cova dos leões. Aí Daniel falou, eu só adoro ao Deus vivo. E Daniel foi parar na cova dos leões, né? E apesar do rei gostar de Daniel, ele teve que botar Daniel na cova dos leões. E aí, o que Deus fez? Deus, ó. Deus fechou a boca dos leões. Deus não deixou os leões atacarem Daniel. Ele mandou um anjo do céu e fechou a boca dos leões. Dario de manhã cedo acordou e mais que pressa foi lá para saber, né, o que tinha acontecido a Daniel. E quando ele viu Daniel lá, sem um arranhão, ele entendeu o quanto o nosso Deus é poderoso. O quanto o Deus do Daniel era verdadeiro. Pois é, quanto o Deus de Daniel era verdadeiro. Sabe o que ele fez? Ele pegou aqueles homens todos que tinham feito fofoca, que tinham falado mal, que foram lá falar sobre Daniel, pegou eles e ó, a cova dos leões é de vocês. E jogou eles na cova dos leões, né? E depois disso, Dario reconheceu que o nosso Deus é um Deus vivo, verdadeiro e que ama os seus. Isso mesmo. E falou assim, fez um outro decreto. Decreto é quando o rei fala assim, ó, a partir de hoje, todo mundo vai fazer isso, isso e isso. E assina. Quando ele assina e carimba, é um decreto. E ele fez isso. A partir de hoje, todo o meu reino vai adorar o Deus de Daniel, o único Deus vivo. E foi assim que Daniel, quando ficou firme em Deus, apesar de tudo que ele passou, né, viu Deus fazendo a obra dele no coração das pessoas. É assim. E Deus o abençoou. Olha que coisa linda, né? Que aconteceu com Daniel. Pois é.
Daniel foi fiel, amou a Deus acima da vida dele. Ele não ficou pensando em tudo que ele estava passando, porque adorar a Deus às vezes é difícil, não é? As pessoas não gostam da gente, as pessoas falam mal da gente, falam mal da nossa igreja, falam mal, e a gente tem que estar ali, diante de Deus, né? Pedindo a Deus para que nos ajude a ser firme, né? Como o versículo de hoje diz isso aí. Sabe o que o versículo de hoje diz? Lá em Provérbios, abre lá em Provérbios, né? Porque a nossa historinha hoje foi Daniel 5 e Daniel 6, né? Se você quiser depois olhar lá, tá em Daniel 5 e Daniel 6. Agora abre lá em Provérbios 20:11 que você vai entender, né? O que Daniel fez e o que nós temos que fazer. A palavra diz: até as crianças, né? Dá a conhecer pelas suas ações, né? Se o que ela faz é puro e reto, se é certo ou errado, né? Então nós temos que, pensar e falar: Deus, isso é certo, isso é errado, né? Porque lá em João, né? Lá em João 1:9 diz isso também, né? Ele diz o seguinte lá em João, que nós precisamos pedir a Deus, a Deus ajuda para fazer o que é certo. Nós precisamos pedir a Deus ajuda para fazer o que é certo. Está lá em João 1:9, né? Então, nós precisamos testemunhar do amor de Deus, precisamos ler a Bíblia, porque a gente não consegue falar, a nossa vida não vai falar do amor de Deus se a gente não ler a Bíblia, se a gente não orar, se a gente não ficar pertinho de Deus, né? Então, nós precisamos pedir perdão por aquilo que a gente faz de errado. Você tem algum pecadinho aí, escondido aí no seu coração, sujando o coraçãozinho? Você tem alguma coisa que você fez de errado, que você está escondendo aí dentro? Você tem? Tá na hora de pedir perdão a Deus. E você? Já aceitou Jesus no seu coração? Sabe por quê? Porque Jesus veio, né, ao mundo só para nos dar, né, a salvação. Jesus veio ao mundo para nos salvar, né? E para nos salvar, a gente precisa dar o nosso coração para Ele, né? A gente precisa falar: Jesus, eu aceito o Senhor no meu coração, vem fazer morada em mim, né? Mas mesmo quando nós aceitamos Jesus, né? Quando nós temos Jesus no nosso coração, nós temos que pensar no que nós estamos fazendo. Porque Jesus, Ele dá quando nós erramos, dá o puxãozinho de orelha, né? Então vamos orar agora? Vamos pedir para Jesus entrar no nosso coração. E se você já tem Jesus no coração, nesse momento agora que a gente vai fechar os nossos olhinhos, peça a Jesus para perdoar esse pecado, que você tem esse pecado, que está sujando o seu coraçãozinho. Vamos lá? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos deixou a história de Daniel, para entendermos o quanto o Senhor é bom para conosco e o quanto o Senhor nos protege. Mas nós também queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus de amor, que mostra o quanto o Senhor ama aqueles que se entregam a Ti. Agora pedimos perdão pelos nossos pecados e faz morada em nossos corações, para que possamos um dia encontrarmos contigo no céu. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, crianças. Fiquem com Deus. Porque ele vive, passo pleno amanhã. Porque ele vive de manhã.
viver está. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Estamos com muitas saudades e queremos contar que hoje nós vamos falar sobre o pecado. Né, filha? Então, fala assim. Vamos lá? Vamos orar. Fechem os olhos, crianças. Pode orar, Ana Luísa. Jesus, obrigado por Deus. Nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Abençoe todas as crianças e famílias que vão assistir esse vídeo. Abençoe nossa igreja Betânia. Em nome de Jesus. Amém. Então, agora nós vamos falar sobre o pecado e vamos ensinar para as crianças poderem fazer em casa, com seus pais, com sua família e ensinarem para os seus amiguinhos também, né, filha? Então, vamos lá? Vamos. O pecado é tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente vê, tudo que a gente fala, tudo que a gente ouve, tudo que a gente faz que não agrada a Deus, né, filha? Assim, ó, que não agrada a Deus. Isso aí. Então, vamos repetir? Vamos lá. Vamos fazer todo mundo assim, uma carinha assim, ó. Assim, sério, assim, com a mãozinha na cintura. Vamos lá. O pecado é tudo que a gente ouve, tudo que a gente pensa. Mãozinha assim na cabeça. Pensa. Tudo que a gente sente, mão no coração. Tudo que a gente fala, tudo que a gente vê. No olho, tudo que a gente vê. Isso. Tudo que a gente faz que não agrada a Deus. Né, filha? Manda um beijo para as crianças. Tchau, criança. Você tá preparado? Essa música nós vamos cantar a palavra de Deus em várias línguas. Vamos começar com o português. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Agora vamos cantar em inglês. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. Quero ouvir. God is so good.